Salve fiel, salve nação corintiana, sabadão, separei para vocês as principais notícias do Corinthians desse final de semana. Corinthians que enfrenta o São Bernardo amanhã às 9h35 na Neoquímica Arena. Jogo que vai ser marcado aí pela mudança da numeração aí na camisa do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro vai herdar a camisa número 8 e o Memphis Depay vai ficar com a camisa número 10. Vocês aprovaram essa troca? Deixa aí o seu comentário, deixa também a sua opinião. Tem alguns desfalques e também tem reforços para o Ramon Dias escalar nessa partida. Informação do mercado da bola: Roberto Firmino não está incluído na lista do campeonato nacional e deve ser negociado, abrindo brecha aí para alguns times do futebol brasileiro. Palmeiras e Corinthians são os principais interessados nessa contratação. Essas e outras a partir de agora no canal, mas antes, deixa aquele like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão e sem demora vamos reagir aí ao Nicola e o Cereto trazendo as novidades do Corinthians e o Corinthians também recusando uma proposta pelo Breno Bidon. Fica até o final que tem muita notícia importante, hein? Dá só uma olhada. De falar sobre o Corinthians, a informação que surgiu na tarde dessa sexta-feira dá conta de que o Timão recusou a proposta de um dos 6 grandes clubes da Inglaterra por Breno Bidon, oferta de 15 milhões de euros ou 89 milhões de reais. Com a lembrança de que o Corinthians é dono de 90% dos direitos econômicos, isso significa que se o negócio acontecesse, sobrariam para os cofres corintianos 13 milhões e meio de euros. Eu já havia contado para vocês que a pedida do Corinthians é de 25 milhões de euros. É importante frisar, porém, que eu conversei antes de gravar esse vídeo com o pai do Breno Bidon, o seu Glaucio, que está lá na Venezuela acompanhando de perto o filho no Sul-Americano Sub-20. E o Glaucio assegurou que nem ele nem o filho estão sabendo de qualquer proposta do futebol inglês. Como as janelas na Inglaterra já fecharam, qualquer negociação que aconteça agora permitirá que o Bidon fique pelo menos até a metade do ano vestindo a camisa alvinegra. Só para completar sobre o Corinthians, se não terá Yuri Alberto no domingo na Neoquímica Arena contra o São Bernardo, o técnico Ramon Dias poderá contar com José Martínez, o volante que esteve nos Estados Unidos por conta do seu visto de trabalho, já está de volta ao Brasil e pode ser relacionado. Bora falar agora sobre a bomba do sábado. Veio da Arábia Saudita a notícia de que Roberto Firmino foi excluído da lista de atletas inscritos pelo Al Ahly no campeonato saudita. Movimento parecido ao que o Al Hilal fez algum tempo atrás com o Neymar. A diferença é que o Neymar voltava de contusão e precisaria ser inscrito para ter condição de jogar no campeonato nacional. Por decisão do Jorge Jesus e dos dirigentes do Al Hilal, o Neymar não foi inscrito, o que tornou a permanência dele por lá bastante complicada. Firmino vinha jogando, titular absoluto, segundo artilheiro do time, um dos caras que mais atuaram, disputaram minutos na temporada. E ele foi excluído da lista de inscritos para que Galeno, atacante brasileiro, comprado do Porto na semana passada por 50 milhões de euros, pudesse ser inscrito. Essa é uma decisão, para mim, muito clara, que reforça a ideia do Al Ahly de negociar Roberto Firmino. Curiosidade é que ao longo da semana, o André Hernan, jornalista que cobre o futebol, já havia garantido que o Firmino ficaria na Arábia Saudita pelo menos até a metade do ano. Com essa novidade, estou para dizer para vocês que o Al Ahly coloca o Roberto Firmino para fora em busca de clubes interessados. E também está muito claro para mim que o Al Ahly não vai dificultar a saída do atleta, cujo salário gira na casa dos 10 milhões de reais e só se encerra em junho de 2026. Firmino ganha 10 milhões de reais por mês, tá? Só para completar e para você entender um pouquinho dessa decisão de exclusão do Firmino do Campeonato Nacional. O Al Ahly tem, nesse momento, mais 16 jogos marcados. Um na Champions Asiática, onde o Firmino pode jogar, e outros 15 pelo campeonato local. Então, Firmino tem assegurado somente mais um jogo. Essa partida está marcada para 17 de fevereiro e é a última rodada da fase de grupos. Para a sorte do Firmino, o time dele é líder do grupo, ao lado do Al Hilal. Ambos têm 19 pontos e passarão para a próxima fase. Então o Firmino vai ter pelo menos mais 3 partidas garantidas, esse jogo da Champions, que encerra a fase de grupos, além do primeiro mata-mata. E ainda sem definição de adversário, o que se sabe é que o Al Ahly estará na próxima fase por conta da boa campanha. Será que vale a pena manter o Roberto Firmino até a metade do ano para apenas 3 jogos garantidos?
Para mim está muito claro que não. Corinthians e Palmeiras são dois dos principais interessados. O Palmeiras, por necessidade, o Verdão busca desde o ano passado um centroavante, e o Roberto Firmino, com seus 33 anos de idade e currículo extremamente vencedor, é um alvo em potencial. O Palmeiras promete, inclusive, fazer um esforço para tentar pagar a ele o maior salário já praticado no Verdão. Esse status até então era de Dudu, que ganhava 2 milhões e 100 mil reais mensais. Já o Corinthians não tem e nem procura um centroavante, mas a relação afetiva do Firmino com o Corinthians pode colocar o timão na parada. Só para lembrar que Roberto Firmino já declarou algumas vezes ser torcedor do Corinthians na infância e que tem esse sonho, esse desejo de jogar no time do coração. Você, torcedor corintiano, do Palmeiras, de outro clube, gostaria de Roberto Firmino defendendo seu time? Já uso o espaço para comentário. No canal do Cereto, o Corinthians, que é o líder do Campeonato Paulista, líder na pontuação geral, com 19 pontos ganhos, líder do grupo, 4 pontos à frente do Mirassol, com 19 pontos ganhos. O Mirassol tem 15 pontos, o Corinthians tem 19, e o Corinthians vai nadando de braçada, mesmo revezando o elenco, colocando titulares no revezamento com reservas, colocando os titulares nos jogos mais importantes, colocando os reservas nos jogos contra os times pequenos, priorizando o condicionamento físico dos jogadores. Será assim, mais uma vez, neste domingo contra o São Bernardo, na Neoquímica Arena, a partir das 8h30 da noite. Provavelmente o time do Corinthians vai jogar com um time reserva, provavelmente mais uma vez com um time alternativo escalado pelo técnico Ramon Dias, preservando os titulares para o jogo contra o Santos, na próxima quarta-feira, também na Neoquímica Arena. O Santos do Neymar vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Olha só o tamanho desse jogo, e é claro que para esse clássico o Corinthians vai tentar vencer o primeiro clássico do ano e vai, claro, escalar o que tem de... vai escalar o time titular, os prováveis titulares. Bom, eu quero dizer o seguinte para vocês, que o Corinthians está preparando o retorno de 2 jogadores importantes no elenco. São eles, o Maicon, o volante Maicon, e também o zagueiro Gustavo Henrique. Estão próximos do retorno aos gramados com a camisa do Corinthians. Já estão em fase de finalização, de recuperação de contusões. O caso menos complicado é do meio-campista Maicon, recuperado de uma grave lesão no joelho direito, sofrido no ano passado. Embora a contusão dele seja mais grave do que a do Gustavo Henrique, ele já está em fase final de recuperação. Desde o início do mês, o Maicon está treinando com a bola no CT Joaquim Grava. E ele está liberado para as atividades com o grupo. E ao que tudo indica, ele deve fazer a sua estreia ainda em fevereiro, ou seja, nesse mês ele deve estar liberado para fazer a sua estreia. Lembrando que o Corinthians renovou o contrato com o Maicon, renovou o contrato com o Shakhtar Donetsk, ele está emprestado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia até 31 de dezembro deste ano. E a comissão técnica do Corinthians ficou positivamente surpresa com o rendimento do Maicon durante a pré-temporada. Ele está agradando nos treinos. Os exames do jogador apresentaram bons indicativos de força, velocidade e aceleração, dados que facilitam o retorno do Maicon aos gramados. Então o Maicon está próximo de retornar à equipe do Corinthians, e aí ele vai disputar uma posição no meio-campo corintiano. A situação do Gustavo Henrique é um pouco mais complicada e demanda atenção especial. O zagueiro perdeu as primeiras rodadas do Campeonato Paulista por conta de uma lesão no tendão patelar do músculo adutor da perna direita. Lesão no tendão patelar no músculo adutor da perna direita. E a consequência do problema foi uma lesão na região do pubis, que fez com que o defensor, que o zagueiro, teve avanços, impossibilitou, né? Complicou a situação do zagueiro na questão da recuperação desta lesão. A lesão não é grave, porém, ele sente dores no local, está limitando o Gustavo Henrique para treinar com os demais
jogadores. Ele tem ido a campo, mas está fazendo trabalhos separados. Então, os passos seguintes são o processo de recondicionamento físico e a liberação para atuar sem restrição com os demais jogadores do grupo. Bom, então fica aí essa questão, né, do Maicon e também do Gustavo Henrique. O Maicon mais fácil de voltar à equipe do Corinthians, o Gustavo Henrique mais complicado de retornar à equipe do Corinthians. Quero dizer a vocês também que o Corinthians recusou uma proposta de um clube inglês para vender o Breno Bidon. É uma proposta oficial de um clube inglês pela contratação do jovem Breno Bidon, o jogador que está na seleção brasileira sub-20 para a disputa do sul-americano da categoria, que está acontecendo na Venezuela até a segunda quinzena de fevereiro. O nome do clube é mantido em sigilo, mas se trata de um dos considerados Big Six da Liga Inglesa. O grupo é composto por Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Dizem que a proposta foi do Arsenal da Inglaterra. Fala-se que a proposta foi do Arsenal da Inglaterra. E a proposta seria de 15 milhões de euros, 89 milhões e 400 mil reais na cotação atual. O Corinthians detém 90% dos direitos econômicos do meio-campista e ficaria com cerca de 13 milhões e meio de euros. O Corinthians admite a possibilidade de negociar o Breno Bidon ainda nesta temporada, mas recusou esta proposta de 15 milhões de euros, que era uma proposta superior, o Corinthians, para negociar o Breno Bidon. Então, o Breno Bidon, por enquanto, não sai do Corinthians, ao contrário do que se imaginava, de que qualquer tipo de proposta pudesse tirar o Breno Bidon do Corinthians, proposta do futebol da Inglaterra, principalmente, o futebol da Inglaterra está de olho no Breno Bidon, por enquanto o Corinthians não liberou o Breno Bidon. Bom, e o Corinthians oficializou o Garro como camisa 8 do time. O Memphis vai usar a camisa 10. O Corinthians deve entrar em campo pela primeira vez neste ano com a grande novidade. O Garro passa a usar a camisa 8. Aliás, o Garro vai jogar amanhã contra o São Bernardo, vai jogar entre os titulares, vai ser a principal novidade do time do Corinthians, entre os titulares da equipe que vai jogar contra o São Bernardo. A mudança foi oficializada pelo Corinthians em vídeo divulgado nas redes sociais. O Garro recebeu a camisa 8 das mãos do Gustavo Vieira, filho do Sócrates, que é o maior camisa 8 da história do Corinthians. O Luizinho, pequeno polegar, também vestiu a camisa 8, o Basílio, o Rincon, o Paulinho, o Renato Augusto, foram outros jogadores importantes do Corinthians, da história do Corinthians, que vestiram a camisa 8. E o Garro disse o seguinte: o que me dá força todas as vezes que entro em campo é saber que nunca estou sozinho, é entender que toda a humildade, empatia e transparência que me fez chegar até aqui está refletida em quem nós somos. A autenticidade que fez com que nossos caminhos se cruzassem é a mesma a qual essa camisa carrega por tantas gerações. E é dessa forma que, mais uma vez, é com amor, respeito e muita garra que entrego a Fiel mais esse pedaço tão importante da nossa história. Eu agarro a 8 com toda a honra. Um trocadilho, né? Do eu agarro com o Garro a 8 com toda a honra. Tudo vai ficar bem, disse Garro em vídeo publicado pelo clube. E isso aconteceu porque o Memphis vai jogar com a camisa 10 por causa de uma cláusula no contrato que lhe garante a numeração a partir de agora, 2025. O Memphis vai jogar com a camisa 10. Resta saber agora o Charles, né? O Charles vai jogar, o Charles era o camisa 8, vai jogar agora com qual camisa o Charles? O Garro vai jogar com a 8, o Memphis vai jogar com a 10. Não sei qual a camisa que o Charles vai jogar. Saberemos amanhã na partida contra o São Bernardo, com cobertura total aqui no canal do Sereto. Pediu lá atrás, o Corinthians acatou,
né? Como várias coisas, vários pedidos do Memphis Depay. E na virada do ano, só me preocupa o timing, né? Já poderia ter feito isso, né? Já poderiam ter feito isso na virada do ano, comunicado, né? Eu sei que teve a questão do acidente, teve a questão da lesão dele e tal, mas já poderiam ter comunicado, gente, a partir de 2025 a gente vai fazer uma troca aí e tudo mais. Então deixaram a temporada começar, o Memphis jogou algumas partidas com a 94 e aí agora se faz essa troca que, como eu disse, é necessária por contrato. E aí, qual foi a saída que o clube encontrou? Utilizar essa camisa 8 que será dada ao Garro como uma grande festa, como uma grande homenagem. Trata-se de um número simbólico na história do Corinthians, né? Estamos falando aí de Luizinho Polegar, Basílio, Renato Augusto, Paulinho, Sócrates, o maior de todos, entre os camisas 8. Então, assim, tudo isso foi postado nos últimos dias na rede social do clube para dar a importância da 8 no clube. A 8 ela é simbólica no clube, mais até do que a 10. Mas a gente sabe que o camisa 10 é a referência técnica do time. Não por acaso o Memphis pediu para jogar com a 10. Ele joga com a 10 na seleção da Holanda. Então, a camisa 10 tem um peso, desde Pelé. É o craque do time. E o Garro vestiu bem demais. Ele começa com a 16 e pega a 10. E agora vai vestir a 8, que era do Charles. O Charles vai pegar a 5, ao que tudo indica. E o Garro, Agarro la 8. É o slogan, né? Agarro é um trocadilho, né? Agarro a 8, agarro la 8, com uma grande festa, homenagem, celebração para que ele vista a 8 e comece o jogo como titular. É o que está sendo previsto para esse jogo contra o São Bernardo nesse domingo, para, digamos assim, valorizar o fato de que o Garro não está perdendo a 10, mas sim está ganhando a 8. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. No Corinthians, vocês sabem que tudo gera polêmica, né? Mas essa é uma questão sensível, porque aí já tem gente associando com aquele post do Yuri Alberto, dizendo não vamos deixar que o ego que a gente, né, que nos trouxe até aqui, a ausência do ego que nos trouxe até aqui, nos derrube de novo, uma coisa assim. O Yuri Alberto postou e a gente imaginou que fosse logo depois daquele pênalti, né, que ele e o Romero disputam, e aí já tem gente associando que daqui a pouco pode ser em relação ao Memphis, não sei. O fato é, no Corinthians as coisas não são fáceis, né? E o Garro não vai jogar menos ou mais se ele tiver com a 8 ou com a 10, o Memphis Depay é a mesma coisa. Uma questão simbólica e ok, né? O Garro vai ser celebrado também com um grande número na história do clube. O Kobe Bryant, né, não vestiu 2 camisas em tempos diferentes no Lakers. O Magic, o Michael Jordan também vestiu 2 camisas no Chicago Bulls, né, quando ele vai e volta. Então, assim, isso acontece muito no esporte, no mundo do esporte. Vamos falar desse jogo também, porque o Corinthians recebeu um reforço, e olha, importante pelo que a gente viu no derby, né? Trata-se de José Martínez. Eu tinha alguma desconfiança com ele no ano passado, porque eu achava ele muito oscilante, né? Ele fazia grandes jogos, daqui a pouco ele era meio maluquinho, assim, ou deixava alguns buracos e tal. Mas ele é um jogador que fisicamente ele é muito diferenciado em relação aos demais, especialmente nesse começo, e o Corinthians está precisando disso. O Ranieri não começou a temporada do mesmo jeito que terminou. O Martínez foi para os Estados Unidos, voltou na quinta-feira, nem foi para o Allianz, porque não daria tempo dele jogar, e também ele perdeu todos os treinos da semana. Agora não, agora ele está trabalhando para jogar no domingo e acho que retoma, inclusive, a titularidade, né? O José Martínez, que foi para os Estados Unidos resolver uma questão burocrática, né, do seu visto, a mesma coisa que está fazendo agora Thales Magno. E esse trata-se de um grande desfalque que o Corinthians vai ter no domingo contra o São Bernardo. O Thales está voando, acho até que merecia mais minutos no derby, né? Deveria ter entrado mais cedo. De qualquer forma, o Thales Magno viajou, se ausenta, né, nesses dias aí, vai resolver a questão do green card dele, e o Corinthians vai se virar com o que tem. Depois a gente projeta a escalação aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né, que o Thales não vai estar no jogo e o Martínez está de volta. E acho que o resquício do derby é de um Corinthians resiliente mais uma vez, como fora contra o Novo Horizontino, vai encarar uma grande equipe do interior, que é o São Bernardo, com uma vitória
Aliás, com uma vitória. Com uma vitória ele encaminha a classificação e pode até garantir matematicamente, dependendo de outros resultados, mas assim, se vencer o São Bernardo, o Corinthians pode ir para a pré-Libertadores, preservando todo mundo agora até o final da fase de grupos do Paulista, porque já vai estar numa situação muito suave. Não vai fazer isso, Ramon, até porque é importante rodar o elenco. Mas assim, é importante, né? Depois de um ano passado em que o Corinthians sequer chegou na fase de mata, classificar em primeiro, inclusive, com vantagem de decidir em casa, lindo. É tudo que está de melhor acontecendo, mesmo que as atuações não sejam tão convincentes assim. E era isso que eu ia falar também. O que ficou do clássico? A resiliência, soube sofrer, encarou grandes equipes e suportou, mas os problemas defensivos eles estão escancarados e tomara que o Ramon consiga resolvê-los, até porque ali na frente tem uma pré-Libertadores. E pré-Libertadores, aí a gente sabe que é matar ou morrer. E o Corinthians precisa passar por 2 fases para chegar na fase de grupos. O que vocês acham de tudo isso? Eu quero ouvi-los agora nos comentários. Comentem, Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians com vocês, o Corinthians que enfrenta o São Bernardo amanhã na Neoquímica Arena, com algumas desfalques, né, com alguns desfalques, por exemplo, o Yuri Alberto tomou cartão vermelho diante do Palmeiras e não vai ter aí o Yuri Alberto para o ataque, né? Deve ter aí o Romero, o Giovani, o Thales Magno é outro que pode desfalcar o Corinthians, ele que foi resolver lá nos Estados Unidos a relação do seu visto, né? E o Memphis Depay deve ser aí utilizado nessa partida. Só não sabe, né, ao lado de qual jogador. Quem vocês colocariam aí no ataque, já que o Roberto está suspenso pelo cartão vermelho no derby? Colocaria o Romero? Colocaria o Giovani? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Quem você colocaria aí no ataque do Corinthians para essa partida contra o São Bernardo, né? O Corinthians que também vai ter a troca aí, a apresentação, a homenagem ao Garro, um novo camisa 8 do Timão. O Memphis Depay vai ficar com a camisa número 10, estava estipulado no contrato, a torcida aprovou o Garro com a camisa 8, e deixa o seu comentário também, se você concordou aí com essa troca entre Garro e Memphis Depay, mas o Memphis Depay estava estipulado no contrato já, deveria já ter trocado antes, né? Mas o Corinthians não deu atenção, vai ser trocado oficialmente mesmo amanhã. O Garro deve jogar com a camisa número 8 e tomara que ele entre bem aí, recuperado da lesão e também do momento difícil que ele passou, né? Do acidente lá na Argentina. Tão confiante pro jogo amanhã, fiel? Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião, o seu palpite, o placar, se o Corinthians vai conseguir a vitória amanhã. Corinthians que está bem no Campeonato Paulista, está na primeira colocação da classificação geral, e isso dá até uma vantagem nas próximas fases para decidir em casa. E o Corinthians segue firme e forte em busca de um título na temporada. É certo que o Corinthians precisa fazer algumas contratações, né? Principalmente na zaga aí, meio campo, e precisa também de um atacante aí, principalmente o atacante de velocidade, né, que vá para cima. Deixa aí o seu comentário, deixa a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!